Alexandre Simões. A perda do João Paulo para esses 2 jogos e até mais é uma perda significativa aí para o Paulo Pessolano, mas tem atletas que podem cumprir essa função no elenco do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem algumas outras opções aí no meio-campo. Ô Pansieri, boa tarde, né? Boa tarde, Simões. 12h e 40 segundos. Tocou o sinal eletrônico. Tocou o sinal. Olha só, eu não sei. Olha, o Cruzeiro sem o Canezinho, sem o João Paulo, tem tido muita dificuldade. Eu percebo uma resistência do Pessolano em tentar usar o Daniel Júnior como esse meia, esse cara de ligação. Prefere usar ele nas extremas, principalmente pelo lado esquerdo. E o Daniel Júnior é um cara que na base chegou a jogar nessa função. Tá? Então é um cara, é um garoto que poderia ser testado. Ele tem habilidade, tem um bom chute de fora da área, mas eu vejo uma resistência do Pessolano em fazer isso. E tirando o Canezinho e o João Paulo, o Giovani saiu, eu não vejo quem possa ser esse articulador de jogadas no Cruzeiro. Né? Num determinado momento, inclusive naqueles clássicos contra o Atlético, ele usou o William Oliveira, o Pedro Castro e o Canezinho, né? O Canezinho como esse homem de ligação. É complicado, é preocupante. O João Paulo vinha mal nas últimas partidas, né? Desde que ele lesionou, ele não voltou no mesmo nível, talvez seja até essa questão realmente da lesão, mas é uma baixa muito considerável porque restringe o grupo do Pessolano, que já não é muito largo, mais ainda, e numa função muito importante, que é a da criação das jogadas. E aí, Léo Figueiredo, sem o João Paulo, eu acho que essa realidade de Leonardo Paes no Cruzeiro, que já foi realidade no jogo do Londrina, ela vai permanecendo, né, para esse duelo contra a Chapecoense. É uma função diferente, lógico, do que disse o Simões, mas pode cumprir pelo menos um setor ofensivo do Cruzeiro, numa partida que a vitória é o que mais interessa, óbvio. O Paes pode ajudar na criação, principalmente pelo lado direito, que é onde ele atua, né, como meia direita, pode recompor, fazer uma função até de lateral, mas é muito mais de lado de campo, né? Foi onde ele sempre atuou. Quando o Cruzeiro demonstrou interesse e quando veio a notícia de que o Cruzeiro estava contratando o Leonardo Paes, aí fui procurar mais informações e procuro sempre os mapas de calor do jogador, né? Das últimas partidas. E o do Paes só dava aquele corredor direito, só ali, só ali, só ali. Não sei se ele tem essa capacidade de articulação para poder jogar mais centralizado, mas o Pessolano vai ter que achar alguma alternativa. Porque eu não posso dizer que o João Paulo vai fazer falta no Cruzeiro, porque o João Paulo não tem jogado absolutamente nada nos últimos jogos. Ele chegou com uma grande expectativa, ele é um bom jogador, mas parece que os problemas físicos não estavam deixando o João Paulo desempenhar o que a gente esperava dele. E o Canezinho já foi o contrário. Eu não esperava muito do Canezinho, o Canezinho entrou no time, marca, joga, dá bom passe, chega na frente para finalizar. Esse tem feito muita falta. Não tendo os dois, ele vai ter que buscar uma alternativa. Eu concordo com o Simões. Talvez o Daniel Júnior, que na base jogava até mais centralizado do que lado do campo, mas o Pessolano está nos treinamentos do dia a dia, né? Talvez ele não veja capacidade no Daniel para fazer no futebol profissional. Ele tem que achar uma alternativa, porque virou um calcanhar de Aquiles do Cruzeiro. O Cruzeiro chega bem com o Jajá, com o próprio Daniel, o Luvanor fazendo um lado de campo ou como centroavante. O Edu é um ótimo centroavante para a Série B, mas o Cruzeiro precisa de mais qualidade no meio-campo. Talvez, né? Pode ser uma questão até tática, de mexer nessa composição do Cruzeiro e aí optar por algum jogador para compor esse meio-campo, né? O próprio Pedro Castro, que você falava ontem, Simões, que queria ver uma resposta dele de tudo que ele fez no Botafogo, no Avaí. Quem sabe pode ser um homem, talvez, para compor esse meio-campo, já que perdeu o João Paulo, que articula. Ele vai ter que compor, né? Agora, o Pedro Castro também não vejo nele essa... É uma situação complicada. Eu acho, tá, que o mais lúcido... O Léo destacou, a gente não vê os treinamentos, né? A gente tem a visão do Daniel Júnior jogando a Copa São Paulo. É um jogador que tem uma qualidade que pode vir a ser. Agora, tem um outro ponto, né? Que as exigências, até físicas, são muito grandes. Embora o Daniel Júnior faça lado de campo, e a exigência é enorme também. Mas o time do Pessolano tem muita intensidade. O Cruzeiro é muito, muito intenso.
Tá? Então isso também pode criar uma questão, porque, por exemplo, o Cruzeiro tem lá o Marco Antônio, tá até machucado, mas o Marco Antônio a gente percebe que é um jogador que não se adaptou ao esquema. Por mais que tenha muita técnica, ele não consegue dar a entrega física. Agora, ruim é que acontece num momento muito importante, né? Porque o Cruzeiro tem aí a sequência de Chapecoense, Grêmio e a volta do Remo. Então são 3 jogos que podem ditar muito o futuro do Cruzeiro. Tanto na Série B, porque boas atuações e bons resultados sobre Chapecoense e Grêmio, além de consolidar o Cruzeiro no G4 ou na proximidade do G4, vão dar moral, porque são 2 times fortes da competição. Contra o Remo, vale simplesmente 3 milhões de reais esse jogo do dia 11 de maio no Mineirão, né, Pancinho? Além da parte financeira, tem a parte também da mobilização da torcida, que é tudo aquilo que a gente trouxe ontem como pontos importantes desse momento do Cruzeiro, que vai, a cada dia que passa, aumentando o número de sócios também, o número do Cruzeiro chegando aí nessa marca, quem sabe, muito perto de chegar a essa marca aí de 50 mil, que foi o que o Ronaldo colocou como número importante. O Cruzeiro, a cada dia que passa, vai melhorando esse número, vai ganhando esse apoio da torcida e resultado é fundamental para isso. Esses jogos são importantíssimos na vida celeste. Ainda sobre essa quinta-feira de trabalho na parte da manhã na Toca da Raposa, para falar sobre o Canezin. Canezin segue ainda com os cuidados médicos do Cruzeiro, por isso não vai viajar para Chapecó, já dá para falar e a gente projetar, porque a viagem é amanhã. É um jogador que não vai estar em campo no duelo contra a Chapecoense, mas aí a boa notícia também. Falávamos dele ontem, Pessolano já projetando um pouquinho dele, quem sabe. Tô achando que vai ter o nome do Rafa Silva, sim, nessa lista de relacionados, que vai para o sul do Brasil, para esse duelo contra a Chapecoense. Eu volto, show de...